De volta com o nosso Você Bonita para uma aula hoje. Porque a quantidade de comida, dependendo do horário do nosso dia, faz diferença. Essa é a proposta da aula de hoje da nossa nutricionista querida Edivânia Soares. Bem-vinda mais uma vez. Muito prazer obrigada em recebê-la. Eu amei essa ilustração que Juju pensou. Ô, gente, presta atenção. Valorizem, isso aqui ficou muito legal. O rei, o príncipe, o plebeu, né? Pra gente fazer aí, enfim, uma ilustração realmente e entender essa questão dos nossos horários e o que acontece com o nosso organismo, né, Edivânia? Exato. E quando fica lúdico, a gente tem uma compreensão melhor e quer colocar isso em prática. É verdade. Né? Mas a gente, que nem a gente pontuou, né, que o nosso corpo segue o ciclo circadiano que responde à luz solar. Então, Entendi. 8 horas a gente tem um pico do cortisol. E o cortisol, ele vai dar mais energia, né? Apesar de ser o hormônio do estresse, a gente consome também mais antioxidante para poder fazer esse equilíbrio. Tá. E onde você precisa, querendo ou não, ter energia pro dia. Pro dia, para começar já no pique, né? Exato. Mas uma coisa que eu acho interessante, até a refeição do plebeu pro rei, eu sempre coloco 12 horas de jejum. Todo mundo tem que fazer essas 12 horas para aqui fazer uma modulação da digestão perfeita. Entendi. Para não acordar com a barriga estufada, para não ter aquele problema tipo, nossa, eu comi alguma coisa ainda tá pesado. Então, Entendi. 12 horas de jejum, isso é interessante para poder fazer a primeira refeição. Ainda que a primeira refeição seja uma refeição mais gordinha, né? Com mais quantidade, até calórica. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Não só na escolha dos alimentos, que a gente vai sugerir cardápios, né? A Edivânia vai sugerir. Mas pelo que eu bato o olho assim, eu noto mais calorias já pela manhã. Exato. E assim, tem mais sinergismo nutricional. Uma vitamina depende de uma outra para ser bem absorvida. Entendi. Então é onde você também tem um sinergismo nutricional maior, porque a gente coloca mais fruta, legumes, pode até colocar de repente um patezinho. Então dá para colocar um espinafre num omelete, um tomate, uma cebolinha. Então faz esse sinergismo de uma maneira mais assertiva com mais nutriente. Que legal. Independente se de repente a pessoa fala, mas eu vou treinar de manhã, vou fazer esse café da manhã super completo. Como que eu faço? Fraciona. A gente pode, de repente, fazer uma banana com aveia, como um pré-treino para dar energia. Certo. Vai dar disposição, volta e aí faz todo o restante com omelete, pode queijo, iogurte com a proteína por conta da manutenção da massa muscular. Entendi. Não precisa comer tudo de uma vez. Precisa. Mas o ideal é entender amanhã. Sim. Concentrar naquele horário da manhã. Uma quantidade maior de calorias. Exato. Isso vai mudar na saciedade ao longo do dia? Muda e o que acontece? Hoje a gente não consome a quantidade de fibras que a gente precisaria consumir para poder ter uma dieta mais saudável. Então assim, eu sempre coloco de 25 a 35 gramas de fibras por dia. Certo. Então se a gente colocar mais proteína e mais fibra, ajustando a hidratação, a gente tem mais saciedade. Entendi. Então isso ajuda. Mas essa questão até da fibra e da saciedade, a gente pode também fracionar, colocar nas outras refeições. Isso, não. Eu sempre coloco pelo menos 15 de manhã, aí eu deixo 10 e 10. Então a gente consegue fazer essa... Como que a gente sabe essa contagem, se a gente está ingerindo aí em gramas certinho a fibra? Tem que fazer aproximado, não tem que fazer nada pesado, porque às vezes a gente começa a ficar muito na balança. E não, a gente tem que ter o olhar, a gente não vai estar com a balança, né? Sim. E tem que ter um estilo de vida mais saudável. Mas geralmente uma colher de sopa corresponde mais ou menos a 10 gramas. A 10 gramas. Então assim... Da fibra pura. Ele não entra fibra pura, que ele vai ter outros nutrientes e aqui ele vai ter mais fibra, mas a gente consegue diversificar e deixando mais ou menos assim. Porque, um exemplo, vamos no almoço, a salada, ela tem fibra. Mas eu posso colocar uma semente de abóbora, girassol, gergelim, para aumentar o aporte da fibra também nessa refeição. Para dar mais saciedade. Então, uma colher de sopa, de repente, por refeição. Por refeição. Já já a gente dá mais exemplos, então, de fontes de fibra. Voltando só ao nosso café da manhã, porque tá bonito isso aqui. Tá tem lindo. Tem um pouco de tudo aqui, né, gente? Olha, aqui não tem como falar, não gosto de tal coisa. Não. Né? Vai encontrar alguma coisa. Então, proteína, você sugere sempre o ovo. Então, eu coloco o ovo porque você consegue colocar mais nutriente com ele. Você tem o iogurte, eu também consigo colocar frutas, mais fibras, mas o ovo é uma outra proteína, ela tem colina que vai ajudar a parte da memória também, então é importante. E fora isso, a parte da saciedade e o quanto você consegue diversificar. Pode colocar um queijo também, que é uma outra fonte proteica, então não necessariamente precisaria ser o ovo. Mas um ovo por dia, eu acredito que todo mundo deveria consumir. Né? Por conta da colina faz. Aí você colocou fonte, então, de carboidrato. Você sugeriu que pode ter o pão. Pode.
e a aveia. A aveia entraria aqui como a fibra do café da manhã. Sim, e aí a fruta também como um carboidrato. Tá. Até o suco da fruta como um carboidrato. De repente a pessoa fala, eu sempre coloco uma fonte de carboidrato, uma de proteína e uma de gordura. Certo. Então essa gordura a gente pode fazer da fibra, colocar uma semente de girassol, pode colocar também amêndoa, castanha, um pouquinho do azeite para fazer o ovo. Certo. Um carboidrato pode ser a fruta, como também pode ser o suco. Tá, você entendeu? Entra nessa fonte. E a proteína entra no ovo, no iogurte. Então é sempre fazendo esse equilíbrio. Alimento, pelo menos, de cada grupo nutricional. Perfeito. Eu achei interessante essa ideia do fracionar. Até pra gente também conseguir ter a quantidade certa desses nutrientes. Sem ficar se sentindo até, né, estufadinho, assim, porque realmente é bastante. Sim, e assim, para a saciedade, no café da manhã, pensando na digestão ao longo do dia, a gente tem que colocar a comida na boca, pausa os talheres e mastiga. Coloca na boca, pausa e mastiga. Dá o tempo da digestão. Isso é verdade. Porque muitas vezes a gente acaba comendo por aquela vontade, porque tá bonito. E aí, daqui a pouco, nossa, eu comi muito, eu tô pesado. Isso não é saudável também. Eu gosto desse negócio de pausar o talher. Eu sou sempre a última a terminar de comer qualquer lugar que eu sou a última. Mas é bom isso, gente, não é ruim não, isso é bom. Vamos falar um pouquinho então do almoço, que aí o almoço a gente tá no momento príncipe aqui. Exato. Então não é nem lá, nem cá. Então vamos à sua sugestão. Então, eu sempre falo do arroz e feijão. É a melhor combinação de amino proteico que a gente fala, do carboidrato e dos aminoácidos, né? E ali eu tenho uma fonte de lisina, que melhora o sistema imune, melhora a manutenção da massa magra, em tudo isso. Certo. Sempre um verde escuro, por conta do ácido fólico, para poder melhorar a absorção do ferro. Tá. Então, assim, e também é uma vitamina do complexo B para a parte neurológica, que é super importante. Então, você sugeriu brócolis, mas poderia ser espinafre, uma escarola, couve, independente. Um verde escuro. Pode colocar também, de repente, por mais que fale, o arroz é um carboidrato, o feijão também tem um pouco de carboidrato, não pode colocar uma cenoura, uma beterraba? Pode. O prato colorido, ele tem que acontecer. Mas a gente pode consumir uma cenoura, uma beterraba também numa salada crua, diversificar a forma. O alimento cru, ele vai dar, querendo ou não, o nosso organismo produz, aliás, mais enzimas para poder fazer essa digestão, então deixa mais harmônico, então isso é importante. E a proteína, eu trouxe o frango, que é uma proteína, mas pode ser um peixe, pode ser uma carne, e até mesmo um vegetariano ou vegano, trocar. Aumenta o aporte da leguminosa, então pode ser uma lentilha, pode ser um grão de bico, aumentando, né, o tofu, pode usar também cogumelo, enfim, para diversificar, mas tem que ter uma fonte proteica. Sempre. Sempre. Em todas as refeições. Em todas as refeições. E eu gosto muito, Carol, de colocar as sementinhas na salada. É bom, além de dar o creque-creque, para dar aquela parte da saciedade, sabe, que a gente gosta, ele tem vitamina E e fora isso ele tem um óleo. E a gente precisa do óleo para absorver as vitaminas lipossolúveis. Lipossolúveis da refeição. Exatamente. Então, e você ainda colocou aqui tem um pouinho de azeite, certo? Para temperar. Mas poderia ser um limão, um vinagre? Então, pode, mas assim, é importante ter o óleo por conta da absorção dessas vitaminas. Entendi. Muitas vezes a gente fala, eu não vou consumir gordura nenhuma. Não é interessante. A gente precisa, um pouquinho precisa. Para temperar ali a saladinha, que fica gostoso. Não, e misturar um limãozinho com um azeite, né? Fica uma delícia. Um molhinho, É um molhinho. Você colocou fruta aqui também. Sempre colada, então, na refeição para não ter algum pico glicêmico. Por exemplo, não deixar essa fruta para o meio da tarde. Então, a gente pode colocar no meio da tarde uma fruta. E eu gosto de colocar à tarde uma fruta, de repente mais um ovo, ou um queijo, ou um iogurte, junto com uma fibra e umas castanhas. Deixar para um lanche da tarde. Mas eu trouxe o mamão porque ele tem uma enzima digestiva, assim como o abacaxi. Então, pós-refeição, é interessante consumir porque ele melhora o processo da digestão. É uma fonte de fibra, vai tirar aquela sensação de ficar estufado. Perfeito. E sempre a fruta ou excesso do carboidrato junto com uma proteína e junto com uma fibra não dá o pico glicêmico. Então não dá aquela coisa assim que você fica, nossa, tô morrendo de sono. Depois do almoço. Ele tira isso. Ele tira, entendi. E colocar, e já vai ter tanta fibra aqui também, que a gente também diminui aí essa questão do pico de insulina, né? Tem perguntinha do público, já a gente vai pro nosso jantar, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Letícia, obrigada, um beijo. O que você acha sobre comer de 3 em 3 horas? Como é que hoje essa discussão é muito ampla, né? Come quando tem fome. Faz jejum intermitente e amplia as horas. Come de 3 em 3 horas. O que hoje a gente tem que entender sobre isso?
Eu gosto da técnica dos 3 em 3 horas, porque se a gente pensar no intestino, ele tem o ascendente, o transverso e o descendente. Então você tem o tempo da digestibilidade. Comer de 3 em 3 horas tá tudo certo. Mas vai muito de pessoa para pessoa. Então, às vezes, a pessoa, tipo, ela não tem fome, ela não tem apetite. Então, um exemplo, particularmente, eu, do café da manhã pro almoço, eu não tenho fome. Entendi. Então, eu vou obrigar a colocar 3 horas? Não. Então, assim, se eu, de repente, eu chego na hora do almoço, eu não tenho fome, mas chego na hora do almoço, eu como mais do que eu deveria. É errado. Então, vem pro 3 em 3 horas. Entendi. Então, a gente tem que obedecer também o que o nosso corpo fala. Existe, sim, a técnica dos 3 em 3 horas, por conta dessa parte intestinal, por conta do ciclo de produção de energia, mas é muito relativo de pessoa para pessoa. Tem que ver muito também a parte do estilo de vida. Pensando na questão hormonal, essa questão da liberação até de insulina, 3 em 3 horas ajuda ou atrapalha? Essa é a minha dúvida, na verdade. Então, na verdade, ela pode ajudar de 3 em 3 horas, porque você não começa com aquele pico, porque a gente não tem uma constância na alimentação, todo dia o mesmo alimento. E é até interessante que não tenha, tá, Carol? Porque, assim, é importante diversificar os nutrientes para receber vitaminas e minerais diferentes também. Então, você manter de 3 em 3 horas, isso ajuda para você não ter o pico. Aí, daqui a pouco, você comer um pouquinho mais e você fica nesse efeito sanfona dentro do corpo, nessa resposta insulinêmica. E o excesso da insulina engorda. Engorda, porque ela vai estocar em forma de gordura. Exatamente. E aí sobrecarrega o fígado, toda essa história. Então, é interessante, sim. Já você conta que momento, para quem toma suplementação whey, por exemplo, a gente pode encaixar nessa rotina. Mas antes, tem mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Rafa. Um beijo. Nos lanches intermediários, como amendoim, tá certo? Está certo, Rafaela. É o que eu falei das oleaginosas, uma delícia. É importante só o amendoim não ser salgado, porque o que acontece? Você pega o amendoim cheio de sal, o excesso de sal aumenta a retenção. E a gente tem que pensar que sódio e cálcio usam a mesma via de excreção. O excesso de sódio, com uma alimentação descompensada, aumenta a propensão a cálculo renal. Entendi. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então o excesso dessas oleaginosas salgadinhas, eu não aconselho, mas um amendoim torrado, com um pouquinho de sal, até mesmo, de repente, castanha do Pará, uma castanha, amêndoa, outras oleaginosas, eu acho super válido, mas não só isso. Sempre uma fruta junto. Aí, para dar esse equilíbrio. Tem mais perguntinha? Obrigada, Sandra, um beijo. Comer muita fibra faz mal? Sandra, faz. Boa pergunta, porque eu falei da... Exagerar, né? Exatamente. E legal essa pergunta da Sandra, porque às vezes a gente fala, faz bem, e eu vou comer um monte. E aí, se você não tem os outros alimentos para fazer a formação do bolo fecal, você começa a ter distensão abdominal. E a evacuação, eu sempre falo, eu gosto de mostrar para os meus pacientes a escala de Bristol, que a gente vê como que o intestino funciona. Então, o excesso de fibra pode levar numa escala, o 1, que é aquelas bolinhas. Então, começa a fermentar, atrapalha o processo de absorção nutricional. Mas tem um outro lado, que é a importância da fibra para poder diminuir o colesterol. Ele ajuda muito. O colesterol. Então a gente precisa... E dá saciedade. Saciedade. É o equilíbrio. Exatamente. Né? No caso das fibras, tem que manter... E beber bastante água. E beber bastante água. Eu gosto muito do exemplo, quando o paciente pergunta se o excesso de fibra, como que eu faço? Precisa? Posso deixar? Eu sempre falo do prato da refeição. Comer um alimento, passa a sua água. Se saiu limpinho, essa alimentação, ela tá com mais fibra. Entendi. Ela é uma alimentação mais saudável. Igual uma salada. Comer uma salada, que é só fibra, vitaminas e minerais. Passou uma água, tá limpinho. Então, é isso dentro do organismo. Mais uma pergunta, até agora falando um pouquinho do jantar, que a salada tá aqui. Enfim, quando a gente fala, o que a gente pode repetir quando a gente ainda tá com fome e, enfim, quer comer um volume maior de alimento? A salada, ela entra como essa conta mais, certo? Entra. Só que pra gente não passar também da quantidade de fibras, é muito difícil? Tem que comer muita salada pra superar essa quantidade de fibras? Então, teria que consumir muita, né? Mas quando o paciente fala pra mim bem assim, doutor, eu tenho vontade de comer mais, eu terminei de comer e eu ainda tô com fome. Eu falo, aumenta 1 para 1. Uma colher de arroz, uma colher de feijão, mais um pedacinho de carne e um pouquinho da salada. Entendi. Porque a gente faz o sinergismo sem exagerar e sem sobrecarregar o organismo. Tá certo. Vamos agora para o jantar, porque o jantar também tá bonito, gente. Não é que é pouco, não. Isso aqui tá bonito. Tem sopinha, tem saladinha, tem um atum ali com espinafre, que eu também já olhei para ele, que gostoso, né? E aí, como é que a gente interpreta, então, a sua sugestão? Então, no jantar, a gente pode ficar, de repente, só com uma sopa, se ela tiver uma fonte proteica. E aí entra, não consumo frango.
coloca um grão de bico, coloca uma lentilha, um feijão, tá tudo certo. Mas assim, pode ficar só com a sopa. Aí eu gosto da sopa, mas assim, eu preciso de mastigar. Faz um combo de salada. Ah, entendi. Mas de repente você fala, não gosto da sopa, porque tem muita gente que fala que sopa não é janta, né? Aquele meme. Então assim, faz uma salada sempre com um verde escuro, refogado, e uma proteína. E aí aqui já não tem o arroz, feijão e não tem fontes de, enfim, de muito de carga glicêmica alta, né? Exato. Eu gosto de deixar a fruta para noite. Tá. Pela questão da fibra e por conta de vitaminas e minerais. Você fala, é fruta, é à noite. Todos os meus pacientes consomem. Então, assim, existe esse mito. A maçã ainda, né, falando dela, ela tem quercetina que melhora o processo de circulação. Tá. Ela também é adstringente, então ela ajuda o processo depurativo. Pode ser também um mamão, um abacaxi ou outra fruta, uma frutinha vermelha. É importante uma até... ameixinha. Exato. Não importa qual fruta, é até importante trocar. Tá. Né? Mas assim, deixar a fruta como carboidrato da noite. Tá certo. Agora, e a suplementação? Quem toma o whey, né, tem o hábito, sempre linka com, de repente, o pós-treino, que é a janela de oportunidade e tal. No entanto, é proteína pura, isolada, sem cápsula, sem gordura. Sim. Ele pode entrar em outros horários? Pode. Eu uso, que nem um exemplo, treinou de manhã, fez a bananinha com aveia, foi treinar, volta. Você pode bater o whey com uma fruta e pronto, entrou como um pós-treino ali, tranquilo. Certo. Num lanche da tarde, é a fonte de proteína que eu preciso. Certo. À noite, depois do jantar, ele entra com uma manutenção da massa magra. Então, você pode usar de diferentes estratégias, até mesmo preparar uma refeição. Eu quero um docinho, faz uma sobremesa com whey. Gente, e agora? E eu tô também te fazendo a pergunta, eu sei que tem muita gente como eu, tem um pouco de aflição de tomar, eu tenho muita aflição como é que eu vou explicar? Da textura. Da textura. Né, enfim, prefiro minha parte em comida. No entanto, para atingir a quantidade de proteína, não é simples. Agora, esse horário da noite, eu achei muito interessante. Porque você mata a vontade de comer um docinho se der vontade. Não, e você faz mais cremosinho, sabe, Carol? Não precisa pôr muita água, você deixa ele mais cremoso. Uma amiga me falou para misturar no iogurte e bater. Gente, fica tipo uma sobremesinha. E é legal assim, um exemplo, a suplementação, eu falo que você tem que usar a suplementação a seu favor. Você pegou ao longo do dia, você viu que você não bateu a quantidade de proteína, mesmo que você não está com vontade de comer um docinho, faz uma proteína depois, antes de dormir. Melhora a condição hormonal da noite. Exato. E aí, fora isso, a manutenção da massa muscular. Proteína para poder melhorar a manutenção da massa muscular, melhorar o sistema imunológico, também dar mais força, resistência, prevenir sarcopenia, unha, pele, cabelo. Então, assim, a gente precisa. Muito bom. Tem uma última perguntinha para a gente fechar? Na tela. Obrigada, Eliana. Um beijo. Quais dicas para tirar a vontade do doce? Comer um doce com adoçante altera a liberação de glicose? Ótima pergunta mesmo. Eliana, é o seguinte, todo contato na boca do estímulo doce vai fazer o pâncreas produzir insulina. É verdade. Essa liberação é pelo estímulo do doce. Então, assim, a gente tem que montar a estratégia para poder não ter essa vontade. Só que tem uma coisa muito interessante que eu falo, que é o seguinte, a vontade do doce, ela está atrelada muito à condição emocional. Porque a gente não vai numa festa para comer arroz e feijão. A gente vai numa festa por um docinho, uma comidinha, um comfort food, algo gostoso. Então, na semana, o que você tem feito para você, para poder produzir serotonina, para dar a sensação de bem-estar e não querer a compensação no doce? Essa é a primeira coisa. A atividade física ajuda muito. Ajuda, porque aí você libera os hormônios da felicidade e automaticamente você está bem, você não quer uma compensação. É essa compensação que a gente tem que tomar conta. E uma outra coisa é aumentar os alimentos amargos. Quando você estimula o amargo, porque assim, o doce a gente sente na ponta da língua. Aí vem um pouquinho para trás o salgado, no fundo o azedo e o amargo. Quando você estimula o amargo, você deixa de sentir esse doce. Entendi. Então a gente começa a estimular o sabor amargo e aí vai tirando a vontade de comer doce de forma orgânica. Que legal. Mas a gente tem que olhar. Às vezes, eu como muito alimento amargo, mesmo assim eu tenho vontade. Então entra a parte emocional. O que você tem feito por você para poder tirar essa vontade do doce. De qualquer forma, ainda completando a perguntinha, vai ter um pouco de liberação de insulina. Vai. Porque recebeu ali o estímulo do doce. No entanto, não é uma liberação tão alta quanto o consumo do açúcar. Exato. O pico glicêmico é diferente. É diferente. Mas não é tão diferente assim não, viu? Aumenta, né? Aumenta, não é tão diferente não. Eu sou daquelas malucas, Edivane, que eu faço o teste, que eu pico e faço o teste. Eu testo tudo. Porque tem muita coisa no mercado e a gente fica, né,
E a gente fala, não, mas isso aqui tá escrito que tem tal adoçante e tal, mas... Deixa eu ver. Tem uma coisa que é interessante assim, todo mundo já deve ter consumido um alimento e que daqui a pouco começou a sentir aquele calor. Né? Tá. Ele pode dar pelo excesso da insulina, como também intolerância alimentar. Então é um jeito da gente controlar também. Tá certo. Boa dica pra gente prestar atenção. O corpo fala. A gente que não escuta, mas o corpo fala. E não pode normalizar nenhum sintoma. Se tem um sintoma, algo está acontecendo que não é normal. É isso. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Aula de hoje, olha quanta coisa gostosa, né? E aqui todas as explicações pra gente entender por que a gente deve seguir. Então, e lembrar, pelo menos 12 horas desta refeição para esta refeição. Exatamente. Grandes dicas dela. Edivânia Soares é nutricionista e você encontra o trabalho dela no @Nutri Edivânia Soares, tudo junto. @Nutri Edivânia Soares lá no Instagram. Pode mandar mensagem para ela. Obrigada. Muito obrigada. Mais uma vez, viu? Imagina. Sempre Obrigada. prazer te receber. Uma alegria estar aqui, viu? Até.